Amém, meus amados irmãos. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos vocês. Passando aqui para deixar para vocês um pequeno alimento da palavra de Deus, um pão diário, né? Uma oportunidade de ouvir a palavra, de alimentar da palavra, um pequeno alimento nessa tarde, com toda humildade no meu coração, para compartilhar com os irmãos, uma forma também de evangelismo, para que essa palavra chegue ao teu coração. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está no livro de 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 em diante, e que a paz e a graça do Senhor Jesus entre aí na sua casa, nessa tarde. Não sei, às vezes você que está ouvindo agora nessa tarde, você que vai ouvir, né, à noite, para você uma boa noite, ou até mesmo aquele que vai ouvir amanhã de manhã aí, que um bom dia, que Jesus te abençoe, que você possa nesse momento ser tocado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a minha oração, que essa palavra ela vá e que ela produza o resultado para qual Deus a enviou nesse momento agora para você, aonde você vai estar, ou seja de manhã, seja de tarde, seja à noite, mas que a palavra ela possa penetrar a sua alma em nome de Jesus. Eu quero deixar uma palavra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: ação de graças. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada para nós nos céus, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação para revelar-se no último dia. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém, irmãos? Amados e amadas, que Deus possa falar ao seu coração através dessa palavra. Eu quero estar fazendo esses estudos todo dia aqui à tarde, estar repetindo uma palavra daquilo que Deus tem falado no meu coração aqui no livro de Pedro, de 1 Pedro, sobre o seu coração. O apóstolo ele nos chama a atenção a permanecer na caminhada, a permanecer na fé, porque Jesus conquistou para nós uma viva esperança. Jesus conquistou para nós uma realidade de vida eterna, de salvação. E é sobre isso que eu quero falar para mim e para você nessa tarde. Ele tem algo especial, não só aqui nessa terra para nós. Jesus ele vai voltar. Ele falou: eu vou preparar lugar, mas eu vou voltar para buscar vocês. E aonde eu estou, vocês também vão estar. Então, eu quero hoje preparar seu coração. Às vezes você está nessa tarde aí, corrida, acelerada, trabalhando, correndo, em casa, na rua, fora, na empresa, não sei onde você está agora, mas às vezes você está tão corrido e não teve tempo hoje de conseguir falar com Jesus, não teve tempo de conseguir orar, de ler a palavra, de se apresentar diante de Deus. E o Senhor me permite te encontrar nessa tarde, para te falar que Ele está às portas e Ele tem me chamado a fazer tempo para Ele. Nós precisamos criar tempo para Deus. Nós às vezes criamos tempo para tantas coisas, mas esquecemos o principal, que é, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O apóstolo Pedro, ele fala para nós que Jesus, ele conquistou para nós uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para nós outros. Ou seja, uma herança pura, uma herança sem corrupção, uma herança firme, fortalecida e eterna. Mas aí ele fala que às vezes, para alcançar essa graça chamada vida eterna, aqui no versículo
já de número 6, ele fala assim, ó, nisto exultais, embora no presente, se por breve tempo, se necessário, sejais contristados com várias provações. Às vezes você está me ouvindo aí agora, e você está passando muita luta, muita provação, tribulação, e às vezes está falando assim, Senhor, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu busco o Senhor, Pai, eu estou na tua casa, eu estou na tua presença, mas as lutas não param. E Deus me enviou aqui para te falar, tenha alegria, mesmo na tribulação. Porque o apóstolo Pedro falou, ainda que por breve tempo, você possa se entristecer, pode ter luta, mas ele disse bem claro, é por breve tempo. Eu vim aqui para te falar em nome de Jesus, essa luta vai passar. Não para no meio da caminhada não, não desiste não. Deus está com você, essa luta não é maior do que Jesus. Permanece, caminha, persevera, porque a perseverança é a chave da vitória. E ele falou, por breve tempo, se nós formos contristados, exultais, se alegrar. Porque muitas vezes nós queremos se alegrar só quando há vitória, só quando há bênção. Mas o Senhor está falando para nós que até a luta é motivo de alegria, porque Deus muitas vezes nos permite entrar em lutas, em batalhas espirituais, para lá na frente nos dar vitória, para lá na frente garantir promessas que Ele liberou um dia sobre a nossa vida. Mas então eu quero trazer isso ao seu coração, independente da luta que você está passando aí, independente das dificuldades, permaneça firme, Deus é contigo. Ele falou assim no versículo 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O Senhor está falando assim, ei, a sua fé vale mais do que as notas de 100, a sua fé vale mais do que o ouro, do que a prata, ou seja, vale mais do que seu carro, mais do que sua casa, mais do que qualquer coisa que esse mundo, essa terra possa nos oferecer, do que o ouro e a prata possa comprar. A sua fé é o bem mais precioso que você tem. Isso é essa é a sua verdadeira riqueza, a sua fé em Jesus, porque através dessa fé, mais valiosa do que o ouro que perece, ela garante para você ao fim de tudo a salvação da sua alma. Então eu vim hoje te encorajar nessa tarde, não desista, fica firme, Deus é contigo. Ele falou em Isaías 41, versículo 10, ele disse para nós ali, não temas que eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça, com a minha mão direita. Deus é com você, Deus é com a sua família, Deus é com a sua casa. E por isso Ele garantiu para nós que essa fé é mais valiosa do que tudo. Essa sua perseverança, você não ter desistido, é isso que tem valor para Deus. É isso que alegra o coração de Deus. E ele terminou falando assim, olha, no versículo 8, 1 Pedro 1,8, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Olha para você ver, do 7 e o 8, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não vendo há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. A sua fé é tão maravilhosa, ela é tão linda aos olhos de Deus, que hoje nós não vemos Jesus. Nós não vimos Jesus com os nossos olhos físicos hoje. Ninguém que acordou e falou, ó, eu acordei hoje, saí aqui, Jesus já estava com o café da manhã preparado para mim aqui. Porque nós vemos Jesus pelos olhos espirituais, pela fé. Mas a Bíblia fala assim, a quem você não vendo agora, você está amando. Sabe por quê? Porque ela fala assim, por que ela fala não vendo agora? Porque um dia nós o veremos como Ele é. Porque um dia nós estaremos com Ele, morando com Ele para sempre. E esse dia está chegando, essa hora está chegando, a hora está aproximando a cada dia mais, Jesus está na porta. E eu vim hoje falar de salvação, eu vim hoje falar de vida eterna. Eu vim hoje falar para você que às vezes está pensando em desistir, não desista. Eu vim hoje falar para você que às vezes afastou do caminho do Senhor, volta. O Pai está de braços abertos te esperando, volta enquanto é tempo. Amanhã pode ser tarde demais. O Senhor está de braços abertos te aguardando, te esperando.
E se você que ainda nem conheceu, nunca provou desse amor, ei, venha. Você não sabe o que você está perdendo. Jesus te ama. E Ele amou tanto ao ponto de Ele entregar a própria vida dele por mim e por você. Ei, foi o justo pelos injustos. Eu não sou nada, eu sou um miserável pecador, mas a misericórdia dele me alcançou, me tirou da droga, me tirou do crime, me tirou do que era errado, me tirou de todo tipo de pecado e está hoje me ajudando a caminhar, irmão. Eu sei que eu falo todo dia, sou um miserável pecador, como qualquer um outro, mas todo dia eu estou lutando contra a minha vontade, para não voltar a fumar maconha, para não voltar a cheirar pó, para não voltar a vender droga, para não voltar a viver uma vida desgraçada igual eu vivi dentro da cadeia. Então eu sei que hoje o Senhor me deu liberdade, mas não foi só a liberdade de uma algema física. O Senhor me deu liberdade interior, o Senhor me deu liberdade espiritual, o Senhor me deu liberdade da minha alma que chorava, que gemia e que hoje, para a glória de Deus, tem paz. Hoje, para a glória de Deus, vive em alegria, independente se eu tenho dinheiro no bolso ou não, porque hoje eu sei que a minha riqueza é minha fé em Cristo Jesus. O Senhor tem riqueza para você também, o Senhor tem felicidade para você também. Às vezes você está aí me ouvindo e seu casamento está arrebentado, sua família destruída, seu filho está na droga, sua família está toda arrebentada. Às vezes você é o drogado, como eu era. Jesus está falando, Ele quer te libertar, Ele quer te salvar, meu irmão. Quer te limpar, como Ele limpou a minha vida também. Por isso que Ele falou, agora você não está vivendo com o olho físico, mas um dia você vai estar na minha face, vendo cara a cara, vai estar na mesa comigo, e é isso que Ele espera para mim e para você. Essa é a palavra que hoje eu deixo para o seu coração, que ó, aquele que crê, aquele que firme em Cristo e acredita em Cristo, olha o que Ele termina falando, a quem não vendo, a quem não tendo, havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. E ao final, versículo 9, 1 Pedro 1,9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da sua alma. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Esse é o propósito. Para mim não valeria nada ter parado de vender droga, se não fosse para ter a salvação da minha alma. Para mim não valeria nada ter vindo para a igreja, estar lá adorando a Deus, juntamente com os irmãos, se não fosse para obter o fim, a salvação da minha alma. Porque o que adiantaria eu sair da boca, vir para a igreja e no final ir para o inferno? Então eu quero hoje te falar, o inferno é real, assim como o céu é real. A maior tristeza no inferno não vai ser o fogo que vai estar lá, não vai ser o verme que não morre, não vai ser Satanás lá o dia inteiro do lado de quem estiver lá. A maior tristeza do inferno vai ser a ausência de Deus naquele lugar. Então eu quero hoje te falar, hoje você tem a oportunidade de viver com a presença de Deus, porque naquele dia, irmão, aquele que não aceitar Jesus, aquele que morrer sem Cristo, vai viver a dor da ausência de Deus. Mas hoje Ele está falando para mim e para você, por que buscar ausência se hoje eu tenho a minha presença? Deixa Ele hoje entrar na sua vida, porque a alegria de tudo que eu vim trazer para você hoje é a salvação da sua alma. Eu vim falar de vida eterna, não vim falar de bem material, não vim falar das coisas do terreno, isso é passageiro, isso é transitório. Nós vamos fazer todos os dias um estudo aqui, nesse livro de Pedro. Hoje eu li esse livro, Deus falou comigo demais. Leia a Bíblia, ore, jejue, busque o Senhor. Às vezes você que está me ouvindo aí, está com o coração cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de vingança. Ei, tira isso hoje, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, meu irmão. Guarda o teu coração, meu irmão, abandona isso aí, joga fora, limpa seu coração hoje, libera o perdão, deixa Deus entrar na sua vida, segue em frente. Jesus te ama, porque Ele quer ao final de tudo salvar a sua alma, e Ele está voltando, e é isso hoje que eu quero deixar para o seu coração, para a sua vida, para a sua família, sabe? Não se apegue a bens materiais, não se apegue às coisas daqui, se agarre no Senhor. Volte para a presença do Senhor, se firme no Senhor, porque Jesus está na porta. E a palavra do Senhor diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Jesus está aqui hoje. Ele quer ceiar com você. Ele quer morar dentro de você. E entenda, haverá um dia que não vai dar tempo mais. E naquele dia não vai ter como mais gritar, Senhor, só mais uma chance, só mais uma oportunidade, que vai ter passado. Todo dia, irmão, eu passo luta. Todo dia eu penso em desistir. Todo dia eu penso em parar. Essa semana agora eu passei uma jornada com a minha esposa, com a pastora no hospital, com ela, com o neném. E só Deus sabe o que nós passamos lá. A vontade de desistir vinha a todo momento. A luta, a dor vinha a todo momento.
mas também em todo o tempo o Senhor mostrava que Ele estava lá. Também em todo o tempo o Senhor mostrava que o cuidado dEle estava lá com a gente. E nós conseguimos passar pela prova, conseguimos passar pela dificuldade. Hoje estamos em casa, orando, agradecendo. Deus colocou no meu coração, através desse propósito, de estar aqui fazendo essa transmissão para o seu coração, porque eu acredito que vai ser uma forma de evangelismo, vai ser uma forma de alcançar o coração de alguém que eu não estou vendo, mas eu sei que Jesus está te vendo, eu sei que o Espírito Santo está te vendo. Às vezes você orou hoje, Deus me enviou como resposta da sua oração. Jesus te ama, fica firme, porque assim como Ele me deu vitória lá naquele hospital, Ele vai dar para você também. Assim como Ele me deu vitória me tirando da cadeia, vai dar para você também. Creia, Deus é contigo. Ei, se arrependa hoje, peça perdão hoje e se agarre em Cristo hoje, porque aquele que vem virá e não tardará. A trombeta vai tocar, o Senhor da glória está voltando. Que Deus te abençoe, que Jesus abençoe sua casa, abençoe sua família, que a paz do Senhor, que a graça do Senhor seja com você e sua família, não apenas hoje, mas para todo sempre. Eu quero fazer uma oração pela sua vida, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Obrigado por essa palavra, por essa mensagem, por esse pão aqui diário nessa tarde. Espírito Santo, abençoe meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que, aonde essa palavra vai chegar, que a tua palavra vá e que ela produza o resultado para qual o Senhor enviou. E em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço que cuida, que guarda. Senhor, entra nessa casa, às vezes onde estava tendo briga, opressões, depressões, onde havia angústia. Às vezes a pessoa que me ouviu agora estava pensando até em tirar a própria vida, mas em nome de Jesus, eu levanto a minha voz e dou uma ordem: espírito da morte, do suicídio, espírito da droga, do vício, da opressão, cai por terra agora em nome de Jesus. O Senhor te repreenda em nome de Jesus Cristo. E assim, Senhor, eu abençoo essa casa, eu abençoo esse lar, eu abençoo essa família em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo essa pessoa, Pai, aonde essa palavra vai chegar. E assim eu te dou graças e te agradeço, porque o Senhor me abençoou com essa palavra. Senhor, não deixe que a nossa fé venha esmurecer, não deixe que nós venhamos desanimar, porque eu creio que o Senhor preparou algo maravilhoso para nós na glória. O Senhor nos deu algo maravilhoso, que é uma fé firme, imaculada, santa no Senhor. E ali, como diz a sua palavra, para no final de tudo isso, obter a salvação da nossa alma. Às vezes hoje, não vemos o Senhor face a face. Às vezes hoje, não encontramos com o Senhor face a face para dar um abraço, mas haverá um dia a qual estaremos na mesa com o Senhor. Eu creio. E nós vamos poder te abraçar e te agradecer, porque o teu sacrifício na cruz foi perfeito. Obrigado, graças eu te dou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Não deixe de buscar o Senhor. Nós estamos aqui, se você quiser adorar a Deus, hoje mesmo tem culto, nós temos culto aqui na nossa igreja, na comunidade evangélica Resgatando Vidas, aqui na rua Porto Velho, número 319, bairro Glória. Nós estamos aqui toda quinta-feira, hoje tem às 20 horas, 8 horas da noite, às 20 horas estaremos aqui, e aos domingos, às 19 horas, estaremos juntos também adorando a Deus. Se você quiser, venha fazer uma visita, venha ouvir uma palavra, venha ser abençoado. Nós já te amamos, já te recebemos, seja bem-vindo em nome de Jesus, e que Deus abençoe sua vida. Se você tem igreja, permaneça firme aí, caminha com seu pastor, ajuda seu pastor. Seja uma bênção nessa obra, seja um ganhador de vida, uma ganhadora de vida, e que Deus te abençoe, que a graça, que a paz ilumine sua vida. Nós temos nossas células também, tem uma célula na rua Maria da Silveira, 460, lá na casa do nosso irmão Denei, da nossa irmã Lu, e também lá na casa de Té 161, na casa do nosso irmão Vitalino, a célula lá com o nosso irmão Mauro, o Maurinho está na frente lá. Deus tem usado, grandes maravilhas tem feito na vida dele, na vida de todos que estão lá. Você é nosso convidado, seja bem-vindo, Deus te abençoa, obrigado, que essa palavra chegue ao teu coração para salvação, para a sua vida e para a sua família. Deus abençoe em nome de Jesus, tamo junto, até a próxima, Deus abençoe.
Não está saindo. É isso que você falou que era sócio.